Graça e Graça e paz. paz. Bom dia a todos. Bom Hoje dia, estamos bom gravando domingo, boa aqui a semana. nossa escola dominical. Nós somos Pastor Alessandro, a pastora Valéria, Igreja Metodista em Vila Estar. na rua Alfredo da Rocha Viana, número 159, em São José dos Campos. Nós temos essa apresentação da escola dominical que está somente online nas manhãs de domingo e temos reuniões presenciais na nossa igreja, Isto, certo? domingo, 18 horas, Essa também é transmitida online. E, presencial e online. sim. E na quinta-feira, às 19 horas, e essa apenas presencial. Tá bom? Vamos continuar aqui, então, falando sobre maturidade, né? E hoje a gente fala sobre um ponto muito interessante sobre maturidade. Porque murmuração, lamento. Por quê? Porque, geralmente, vamos começar aqui falando que esse estudo é baseado na nossa revista de escola dominical, certo? Sim, da Igreja Metodista, a editora Angular. Exatamente. Vamos orar antes de começar? Ora. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra, porque o Senhor tem caminhado conosco. Obrigada por esse privilégio e abençoa para que a gente esteja com o coração aberto e atento ao que o Senhor quer nos ensinar. Abençoa cada um e cada uma que está participando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente fala sobre a importância da maturidade, né? Será que é importante? Será que é importante? Essa altura nem era para a gente estar mais fazendo essa pergunta, né? Mas a cada vez a gente precisa pensar, né? É importante a maturidade? Se ela é importante, então, por que ou como? Uhum. E aí a gente fala exatamente sobre essa questão. E quando as coisas ficam difíceis? Tem um meme muito, como a gente fala, né? Não tenho maturidade para isso. Uhum. Né? Pois é. Tem maturidade quando as para coisas quando as ficam coisas difíceis, ou às vezes as coisas não estão nem tão difíceis assim, mas a gente se sente frustrado, se sente insatisfeito. Puxa, tá tudo muito bom, mas na verdade eu queria mais. Né? Uhum. É interessante porque a murmuração nem sempre ela vem apenas quando as coisas estão difíceis. Às vezes ela vem, em alguns contextos, quando as coisas até que vão bem, mas as pessoas têm uma sede, não conseguem perceber que está bem, elas têm uma sede de ter mais e por isso ficam insatisfeitas com o que têm, né? Mas então, quando as coisas ficam difíceis, uma alternativa, a mais fácil, talvez a mais imediata, é viver se queixando de tudo, né? Ó, vida. Azar. Né? Essa é para quem da nossa época. Sim. Para quem assistiu os desenhos do Lip Hard, depois procura no YouTube só para você ver como é que é, né? E a murmuração é uma tendência natural. Não é só o Lip Hard. Sim. E a murmuração ainda tem aquele lance, a pessoa chega e está tendo um problema, ela murmura para todo mundo. E muitas vezes menos para quem pode resolver o problema, né? Uhum. É uma entrega ao pessimismo, né? Eu nunca vou conseguir. Ó, vida. Ó, azar. Nunca vai dar certo. Isso não vai dar certo. Não. Então, essa é uma alternativa. Outra opção é, por mais difíceis estejam as coisas, nunca se queixar de nada, permanecer invulnerável. Sabe? Nada me afeta. Nada me afeta. É o super-herói. Né? Essa é outra alternativa. Sabe? Vamos lá. Nem os super-heróis são invulneráveis mais? A gente até gostaria de conseguir permanecer invulnerável, inabalável. A gente sabe que na prática a vida não é assim, né? Às vezes a gente até consegue por algum tempo. Alguns conseguem por mais tempo, outros conseguem por menos tempo. Mas a gente sabe que isso nem sempre é algo prático, né? E talvez nem sempre seja desejável,
Muita gente acumula, fica invulnerável, acumula e isso na vida e tem um problema mais adiante por conta disso, né? Quer dizer, é aquela questão, otimismo à prova de tudo, né? Como já dissemos, nem os super-heróis são invulneráveis mais. Uhum. Né? Outra opção é transformar a murmuração em lamento. Mas murmuração e lamento não é a mesma coisa? Será que não é? Qual a diferença? Qual seria aqui a diferença entre uma coisa e outra? Vamos ver? Vamos? Nós vamos falar aqui do texto bíblico que está no livro de Números, capítulo 11, versículos 4 a 14, né? Você lê para a gente, Valéria? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou socavam em pilões. Depois cozinhavam em panelas e deles faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Uhum. Sim. O texto não termina aqui. O texto não termina aqui, mas a coisa já está bem complicada. Até aqui eu só vi murmuração. Pois é, só vi murmuração. E tem uma pergunta aqui nesse texto. O que é o bidélio? Nós não fazemos a mínima ideia. E esse daí, então, você pesquisa, dá uma olhada aí no Google. Não, o que é isso, Valério? Não vai... A gente não dá todas as respostas prontas, não. Pode até ver no Google, mas fica só pra gente, tá? Depois você pesquisa para ver o que é o bidélio, porque a gente não tem a mínima ideia. Mas, uma enfim, planta. Voltando aqui para falar sobre a questão da murmuração. Aquela vida de escravidão devia ser uma maravilha, né? O peixe que comia de graça. Isso aqui é uma questão, quer dizer, vejam, parece que o Egito era um lugar incrível, Incrível, né? Que eles estavam, assim, passaram férias no Egito e estão voltando pelo deserto. Sim. Mas a gente tem que pensar no contexto em que isso acontece. Devia ser um ressort na beira do mar Mediterrâneo, Nessa ocasião, é uma narrativa de um povo que está saindo de uma situação de escravidão no Egito. Uhum. Depois de algum tempinho no deserto, parece que tem gente que esqueceu. Que eles lamentavam. A gente tem no texto bíblico, aliás, é um texto muito bonito, que diz que Deus ouve o sofrimento do seu povo, que pede para sair. Sim. Então, eles são libertos, eles passam por um processo de libertação muito bonito, e agora eles estão ali no deserto, e há um cuidado de Deus com eles, que é dar-lhes maná. Alimento no deserto. Todos os dias. Mas eles começam a lembrar, e a memória deles não está muito boa, porque eles lembram do Egito, eles lembram dos melões, dos alhos, das cebolas, dos peixes, lá perto do Nilo, mas não lembram dos açoites, não lembram da morte de crianças, não lembram das ameaças que eles têm à própria vida, não lembram do medo e do terror que eles sofreram. Sim. Memória bem seletiva, né? Memória bem seletiva. Vamos um pouco continuar? Adiante? Então, eles estão fazendo essa reclamação. Então, Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada uma à porta da sua terra. Aquela séria coisa. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu que concebeu esse povo? Será que fui eu quem o deu à luz? Para que me digas que eu leve no colo como a babá leva as crianças que mamam, leva a criança que mama até a terra que prometesse dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não
posso levar todo esse povo, pois é pesado demais para mim. Uhum. Pois é. É Agora nós Moisés, temos um lamento, né? lamentando aqui a situação, falando, Senhor, ele até fala, parece que eu fui posto aqui como babá desse Vou pegar, vou pessoal, levar no colo, não dá para fazer tudo. Ele né? se sente sobrecarregado. Uhum. E ele vai levar essa sobrecarga a Deus. Ele está bravo, está irado, Sim, mas ele também está sentindo o essa dor, porque ele peso, diz, olha, eles estão chorando, pedindo, e o que eles estão pedindo eu não posso dar. não tem nem como Mas dar. ele está fazendo tudo isso diante do Senhor. Uhum. Ele está lamentando a situação. Vamos ver, então, um pouco mais. Vamos ver. De um lado, Exatamente, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos esse dualismo aqui, né? sim. O que tem para trás? Para trás tem peixes, pepinos, melões, alho silvestre, algumas traduções dizem alhos poróis, né? Cebolas, alhos. Não estamos discutindo o sabor desses alimentos. Uhum. Carne. Eles É um belo mencionam assado, carne. né? Estamos vendo, tem Sim. receitas aqui na área do Nilo, muito peixe assado, com alho poró, com cebola, com alho, e um pepino, uma saladinha de pepino ali, um melão no final de sobremesa. É bom, não é? Esse vídeo, inclusive, vai sair próximo do almoço, fica a dica, né? Pois é. Mas qual era o preço disso? O preço era a escravização das suas próprias vidas. Era um preço... Não era de graça. Não era de graça. Nunca foi. Nunca foi de graça. Eles até falam, a gente tinha tudo isso de graça. Como Não. assim de graça? A gente já falou, eram açoites. Era trabalho sem parar, sem receber. Escravo, trabalho escravo. Uhum. Açoites, ameaças de morte, pavor. Pavor. Decreto do faraó, pouco tempo antes, condenando à morte até crianças foram meninos condenadas à morte. de pouca idade. Gente que tinha que ter os seus filhos escondidos para proteger, uma situação Sim. de pavor. Uhum. Esse era o preço desses peixes de que eles têm saudade. Sim. E agora para frente, o que tem? O deserto não é um lugar dos mais aprazíveis. Qualquer um vai concordar com isso. Mas ali, mesmo em meio às dificuldades, eles tinham fidelidade e cuidado. Do né? Senhor. Do Senhor. Daquele que os libertou, daquele que ouviu a sua dor, o seu lamento. Sim. Lá atrás eles houve um lamento. Lamento e Deus ouviu aquele lamento. Deus ouve o lamento. Deus não está imune à nossa dor. Mas agora o que existe é murmuração. É olhar para trás e falar, puxa, que não vale nada, até inclusive... Eu não aguento mais olhar para isso. Bom era lá fora. É uma forma até de desvalorizar toda a obra que Deus estava fazendo no meio do povo. Para dizer, olha, lá a gente era escravo, mas a gente tinha comida boa, né? E aí a gente tem essa questão aqui. Esse quadrinho aqui, que ele ilustra bem a diferença entre o lamento e a murmuração. Moisés lamentou. Sim. Por quê? Porque o lamento é algo o povo murmurou. Que ele é destinado, no final das contas, a levar as pessoas para cima. Por quê? Porque o lamento é uma queixa direcionada ao Senhor. Sabe? Você não precisa... Reclama com quem é de direito. Sim. Reclama você com quem não precisa... resolve. Não é uma reclamação. Lamente diante do Senhor. Você não precisa estar cansado, cheio de dor, e ficar fingindo por aí que não está. Muito menos para Deus. Agora, você pode chegar e falar, puxa, Senhor, está doendo. Você pode fazer isso. Você pode orar pedindo livramento, pedindo alívio. Você pode direcionar seus lamentos a Deus.
Você pode apresentar um lamento sobre alguma situação familiar. Se você quiser apresentar um lamento sobre alguma situação que você esteja passando no trabalho, na igreja, quiser apresentar um lamento sobre o que acontece no país, o que acontece no mundo, isso pode ser apresentado perante Deus. A murmuração, por outro lado, ela é a queixa pela queixa, né? Uhum. Ela é a queixa direcionada a tudo e a todos. Ela contamina as pessoas com pessimismo, né? Ela é gerada pela falta de confiança em Deus. O Sim. lamento é de quem vai falar com Deus porque tem esperança, porque sabe que Deus, ele pode resolver, sabe que Deus tem um futuro. A Tem um texto murmuração... muito bonito que Deus diz: eu sei os planos que tenho para com você. Plano de bênção, te dar bênçãos e e um não de mal. futuro. Então, o lamento olha para o futuro, ele aguarda o fim do sofrimento, fala, os salmos têm muitos lamentos, né? Sim. Salmo 40, né? O famosíssimo, até quando? Sim, 70, o 40, eu esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu minha murmuração. Não, ouviu Eu ouvi o meu clamor. clamor, que também é uma forma de falar. Uma forma de lamento. Sim. Agora, a murmuração. Essa não quer dizer, quando ela não leva para baixo, ela não leva para lugar nenhum. Geralmente leva para baixo, mas não leva para um bom aquilo, destino. Quando falta de confiança quando em ela Deus. não fizer mal, o bem não vai fazer. É reclamação pela reclamação. Sim. Não vê saída. E, principalmente, ela esquece que, às vezes, para muito além daquela situação pontual, existe uma trajetória de livramento, de bênção trazida por Deus. Uhum. E a murmuração, ela ignora isso. Ela enxerga aquele ponto e ali, em cima daquela situação, a pessoa se sente legitimada para reclamar de tudo e de todos. Ela não consegue lembrar de um passado de livramento de Deus e não consegue projetar um futuro fora daquela situação. Está presa ali. E será que uma pessoa precisa explicitamente murmurar contra Deus para que isso signifique falta de gratidão a Deus? Não. Tem um provérbio que eu estou me lembrando aqui, eu nem me lembro onde está agora. Depois a gente pode pesquisar. Mas o texto dizia: nunca diga, foram os dias passados melhores do que este, porque com sabedoria nunca dirias isto. Então, é aquela questão de você considerar que antigamente era tudo bom, agora está tudo ruim. Então, o que Deus andou fazendo na tua vida para a coisa só andar degringolando, degringolando e degringolando, né? Uhum. Então, não fique preso naquela situação. Sim. Deus tem planos de futuro, mas leva o teu lamento a Ele. A Deus. E talvez, em algumas situações, um conselho prático seja: pare de falar muito, ou simplesmente pare de falar. Pode haver momentos em que calar-se seja a única coisa prudente a fazer, né? Calar-se perante os outros e falar diante de Deus. Sim. Né? Vamos continuar aqui, então? Vamos para a nossa reflexão do dia. É possível ser otimista o tempo todo? A gente até tenta, né? A gente tenta, mas... A gente olha, é só abrir o jornal. Talvez uma outra pergunta seria: será que ser otimista o tempo todo é uma postura madura? Porque, não dá, né? Sim, muitas vezes é também uma forma da pessoa olhar e falar: não, tá tudo lindo, eu tô otimista o tempo todo. Eu vou dizer o seguinte, se você é uma pessoa que é otimista o tempo todo, não vou dizer para você deixar de ser não, tá? É legal, a gente às vezes gostaria de ser otimista o tempo todo, mas talvez nem sempre dê, né? Mas aí fica outra pergunta.
Como canalizar de forma madura e eficaz as nossas dificuldades e frustrações? Vocês já viram, às vezes, criança pequena, que quando tem uma frustração faz aquela birra? Às vezes, tem vezes que a gente diz que quando a gente cresce e amadurece, a gente para com isso. Ou talvez... Nem todos, não. né? Talvez o que aconteça seja que nossas birras ficam mais sofisticadas, né? Como do povo aqui. Sim, como o do povo. Lá atrás, na escravidão era bom. Aqui, esse parão não aguento mais. Pois é. Ou seja, imaturidade do mesmo jeito. Aprender a canalizar dificuldades e frustrações não é um desafio apenas para crianças de 3 anos de idade. É um desafio para todos nós, né? E a gente aqui procura falar um pouco sobre isso. Mas que mais? Olha o Senhor dizendo como está. Simples. Gratidão ou lamento, olha o Senhor. Não precisa chegar... com ele. Não precisa Exponha chegar a sua dor a ele. Não precisa chegar e fingir que está tudo bem. Sabe? Como tem texto na Bíblia, eu me lembro lá do texto lá de Neemias, que o rei chega para Neemias e fala: e aí, Neemias, está tudo bem? E Neemias tem um medo imenso de chegar para o rei e falar que não estava. Neemias chega a orar a Deus com medo dele falar que não estava bem, e o rei ficar aborrecido e mandar prendê-lo, ou talvez até executá-lo. Mas diante de Deus não é preciso ter esse medo. Exatamente. Porque ele, como diz um salmo também, ele sonda e conhece os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe. E que haja relacionamento genuíno. Então, por hoje a gente fica por aqui, né? Que o Senhor Deus te abençoe. Amém. Amém.